Boa tarde, vamos para mais um devocional do dia. Hoje o nosso devocional vai ser aqui em Salmos, capítulo 32, versículo 5, que diz assim: Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri, dizia eu. Confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Amém? Gente, vocês podem ouvir uma musiquinha de fundo aí, uma musiquinha infantil? É que hoje as crianças estão em casa, hoje não teve aula. Então, né, tem assim uma criança perto de mim assistindo. E bom, quando a gente vê aqui este versículo, o que o salmista está falando para nós? Que quando nós confessamos o nosso pecado, quando nós apresentamos ao Senhor, quando nós contamos a nossa transgressão para Deus, Ele é fiel para nos perdoar, porque Ele é o único que tem o poder de nos perdoar, sabe? Assim, de liberar o perdão genuíno sobre nós, de tirar a nossa culpa, de lavar a nossa transgressão, de nos limpar, de nos purificar. Ele é o único que tem esse poder. Então, nós precisamos recorrer ao Senhor. Sempre que pecamos, nós precisamos nos colocar diante do Senhor e reconhecer o nosso erro, reconhecer o nosso pecado, pedirmos perdão, pedirmos ao Senhor que nos ajude a mudar, que nos ajude a abandonar alguns pecados de estimação, que são aqueles que a gente comete diariamente, até mesmo sem a gente ver, porque Ele é fiel para perdoar, sabe? Porque Ele já está pronto para nos perdoar, para nos limpar, para nos purificar. E a gente tem que buscar isso no Senhor, sabe? A gente precisa se colocar diante dele e falar: Senhor, me perdoa, Pai. Me perdoa porque hoje eu falei mal do meu irmão. Me perdoa porque hoje eu fui uma pessoa má. Hoje eu me irei. E eu acabei deixando a ira tomar conta de mim. Me perdoa, Pai, porque hoje eu fofoquei. Me perdoa, Pai, porque hoje eu julguei o meu irmão. Me perdoa, Pai, porque hoje eu menti para o fulano de tal. Pai, sabe, a gente precisa colocar diante do Senhor os nossos pecados. A gente precisa confessar. A gente precisa se arrepender. A gente precisa buscar uma mudança, sabe? E essa mudança quem tem para nos oferecer, quem tem para nos dar, quem pode nos transformar é o Espírito Santo de Deus. E quando a gente confessa os nossos pecados, quando a gente confessa as nossas maldades, Ele nos perdoa. Ele perdoa a maldade do nosso coração. Ele nos limpa e Ele se esquece. Quando nós pedimos perdão a Deus, quando nós buscamos uma mudança, Ele se esquece dos nossos pecados. Você não precisa estar indo diante de Deus pedir perdão todo dia por uma coisa que você cometeu há algum tempo atrás e muitas vezes você ainda não se perdoou. Perdão. Mas o Senhor, Ele já te perdoou, sabe? No momento em que você derramou o seu coração para Ele e você reconheceu o seu erro, você pediu perdão, você se arrependeu, você foi perdoado por Deus. Ele te perdoou, mas você também precisa liberar perdão sobre si. Nós também precisamos nos perdoar, porque a culpa, ela não vem de Deus, sabe? A culpa pelo pecado cometido, ela não vem de Deus. O Espírito Santo, ele gera em nós o arrependimento. Quando nós nos arrependemos daquele erro que cometemos e a gente chega diante do Senhor e abre a nossa boca e a gente fala. Às vezes a gente nem consegue abrir a boca, às vezes a gente só chora. A gente confessa ali ao Senhor e Ele perdoa. Lógico que as consequências vão vir, porque nós vivemos, existe a lei da semeadura. Aquilo que nós plantamos, nós colheremos. Mas tenha a certeza de que o Senhor já te perdoou.
Ele já perdoou você. Você não é o seu passado. Você não tem que morar no seu passado. Você não deve morar no seu passado. Você deve viver o presente, o aqui e o agora, porque nós estamos em constante mudança. Nós estamos em constante transformação. E aquele que começou a boa obra em nós, ele é fiel para completar ela até o dia da vinda de Jesus. Então a gente precisa. Gente, livro de Salmos, ele é um livro de orações. Ele tem tanta oração linda. Se a gente for viajar aqui, passear pelo livro de Salmos, tem tanta oração que nós podemos fazer. Se você não sabe como pedir perdão a Deus hoje, mas você quer de todo o seu coração pedir perdão ao Senhor, pedir que Ele te mude, que Ele te transforme, que Ele renove em você um coração quebrantado, sabe? Leia Salmos de número 50. É uma bênção, é uma oração maravilhosa, sabe? Vai te ajudar muito, vai te dar uma luz. E você confessa o seu pecado a Deus falando: Senhor, me perdoa, e dê nomes ao seu pecado. Senhor, me perdoa porque hoje eu fofoquei. Senhor, me perdoa hoje porque hoje eu julguei. Senhor, me perdoa porque hoje eu falei mal do meu irmão, porque hoje eu fiquei irado. Me perdoa porque hoje eu menti, Pai. Sabe, a gente precisa dar nomes aos nossos pecados e nós precisamos pedir perdão ao Senhor, porque todos os dias nós pecamos. A nossa natureza, ela é caída. Nós somos pecadores. Então, a gente tem que estar sempre colocando diante do Senhor aquilo que nós cometemos, porque Ele é fiel para nos perdoar. Ele é fiel para nos limpar, para nos purificar. E a gente não esconde nada de Deus. A gente pode esconder de outras pessoas, mas do Senhor nós não escondemos. Porque Ele tá sempre com a gente. Ele vê tudo. Ele tá comigo, tá com você. Tudo aquilo que a gente faz escondido dos outros, do Senhor não passa escondido, não passa despercebido. Então a gente precisa colocar diante dele, apresentar a ele aquilo que nós fizemos de errado e pedir perdão. Porque quando a gente se arrepende e a gente pede perdão, pede ajuda dele para mudar, ele vai nos ajudar, ele vai nos perdoar, ele vai nos limpar. Então que hoje você fique com essa meditação nesse versículo. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Amém? Que esse seja um versículo de muita reflexão para você, de muito ensino, que uma chave seja virada na sua vida hoje e que o Espírito Santo de Deus venha te levar ao arrependimento genuíno, a querer, a desejar viver a mudança do Senhor para você nesse dia hoje. Amém?